né? Eu falei, meu Deus do céu, que idade fantástica, né, para construir. E por que realmente assim, isso me chama muita atenção? Porque a minha família, que obviamente acompanhou um pouco não, toda a minha história. E eu tive o privilégio de estudar na Fundação Bradesco, e lá é uma escola que é um internato. Você vive lá, você mora lá, e aí eu ia para casa com os meus familiares aqui somente nos feriados, né? Então, tipo assim, quando tinha um feriado na sexta-feira, eu comecei a sexta e voltava para o sábado, domingo à tarde. Aí eu, nas férias, né, no meio do ano, final de ano, e o que me lembra, assim, que me chama muita atenção, é que lá eu estava sozinho e não tinha ninguém para me cobrar, tipo assim, Bruno, isso você não pode fazer, não faça isso, não fala aquilo, não viva dessa forma. Só que eu não conseguia fazer. Olha aqui para mim, risada, né? A palavra de Deus, quando ela entra no seu coração, na sua mente, você aprende a palavra de Deus a fazer a coisa certa, sabe? Caminhar corretamente, ser honesto, não falar palavrão, não pegar as coisas que é dos outros, sabe? É a honestidade. Tudo que você aprende na palavra de Deus, ou que você também aprende em casa. E o Israel falou assim, que ele dava aula para as crianças, ele deu aula também, e eu era um dos alunos lá, né? Também. Então, ou seja, eu aprendi a palavra de Deus, e quando eu cheguei lá na escola, uma vez os meninos, eles lá não podia, só que os meninos conseguiram entrar escondido com um pouco de bebida alcoólica. Aí eles lá todo alvoroçado e tal, e tinha um dos meninos que, inclusive, a família dele era da nossa igreja, lá fora. Só que daí lá dentro ele já estava tendo uma vida de alguém que já não era, né, não estava dando exemplo lá. E para o azar dele, eu conhecia toda a família dele. Aí depois de um tempo ele até tentou disfarçar que ele era ainda, mas depois ele já desistiu. Aí ele mesmo um dia estávamos lá reunidos assim, aí ele pegou e chegou com um pouco de bebida assim, num negócio. Aí ele falou assim, não, o Bruno não quer, porque o Bruno é crente. Ele mesmo deu testemunho de mim, sendo que ele também deveria estar agindo da mesma forma. Ele não poderia estar envolvido naquilo, porque a família dele toda é crente, é cristã. E ele aprendeu assim na base, tudo aquilo que a palavra de Deus ensinava. E o incrível é que eu tinha 10 anos. Quem tem 10 anos de vocês? Alguém tem 10 anos? Eu tinha a idade de vocês quando eu entrei lá. E aí, na idade de 10 anos, eu tinha minha turminha da minha sala de aula. E quando nós chegávamos lá, eu formei a galera, eu pregava para eles, que falando que eu era o pastor deles. Eu tinha a idade de vocês, com 10 anos, que era o pastorzinho deles, né? E, obviamente, depois disso foi desconstruindo, mas sempre, mesmo sendo criança, olhem bem para mim vocês, sempre quando eu tinha a oportunidade, eu falava da palavra de Deus para aqueles amigos meus, colegas lá. E hoje, quando eu olho no status lá do Facebook, no Instagram e tudo mais, muitos deles, eles nem lembram o porquê, mas a palavra de Deus que provavelmente foi lançada lá quando nós éramos crianças. Hoje eu vejo esses servindo ao Senhor, né? Eu vejo alguns tocando na igreja, outros cantando na igreja, outros servindo ao Senhor conforme o seu chamado. E meu Deus, eu já falei de Jesus com essa pessoa, ele já foi meu colega, meu companheiro, um dia nós conversamos sobre a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que você planta e aquilo que vocês aprendem hoje faz toda a diferença na vida de vocês. Então valorizem o momento que vocês estão vivendo. Valorizem o lugar que vocês estão. Essa experiência, esses coleguinhas, olha para os coleguinhas que estão do seu lado aí, olha aí. Aquela lá atrás da minha alma toda, lá, né? Todos vocês, talvez isso aqui nunca se repita mais. Eu costumo dizer isso. Talvez o ano que vem, muitos de vocês talvez não sejam mais aqui. Talvez vocês não mudem de lugar, talvez vocês não consigam mais vir nessa igreja. Só que a experiência que vocês tiveram aqui vai fazer toda a diferença na vida de vocês. O que vocês viveram aqui vai impactar a vida de vocês querendo ou não. Eu estava na escola, eu queria fazer a coisa errada. Aí a palavra de Deus parava no meu coração, eu não conseguia. Eu não conseguia. E quando eu fazia alguma coisa, que eu sempre fui medroso, pensa naquele cabelo assim, eu sou pacífico demais, eu não gosto de contenda, de briga de jeito nenhum. E quando
fala sobre a vida de Jesus, quando ele ainda estava na sua infância. E depois nós lemos o versículo lá em 2 Reis, capítulo 22, que fala de Josias, um menino que assumiu um trono, um reinado. Imagine hoje uma presidência. Imagine lá que ao invés de ter sido Bolsonaro, ter sido o que é hoje o Lula, fosse uma criança de 8 anos governando o Brasil. Imagina que fosse esse caso. Era Josias, uma criança de 8 anos. Tem alguém de 8 aqui? Da idade? Tem 8 anos de idade? Da idade dela aqui, se ela tiver 8 anos, que governava toda uma nação. Então você imagina uma criança governando uma das nações mais poderosas do mundo. Mas é um negócio absurdo. E ele teve essa responsabilidade, obviamente que tinha um tutor que o auxiliava, mas mesmo assim a responsabilidade, o peso e as consequências cairiam sobre o reinado dele. E ele tinha a chance de perder o seu reinado, mas ele conseguiu perseverar. Aí nós vamos olhar para a história de Jesus, a Bíblia fala que ele crescia. Olha para mim, ele crescia em sabedoria e em conhecimento. Jesus era uma criança, só que não é porque ele era Deus e é Deus, ele também passou pelas fases que vocês e que nós todos passamos de aprendizado, de construção. O pastor Israel disse aqui que, olha, eu construí. E a gente fala, nossa, parece que a gente é muita audácia quer dizer que nós construímos. Porque nós poderíamos não termos construído o ministério. Vocês têm a oportunidade, como crianças, hoje, de decidir não vir mais para a casa de Deus, vocês alcançarem uma certa idade para decidir. Vocês podem não querer construir um ministério. Vocês podem não querer um dia servir a Deus. Só que vai chegar o momento que a responsabilidade vai ser toda de vocês. Vocês podem falar, eu não quero mais servir a Deus, beleza. Vai chegar um momento em que seus pais não vão poder mais obrigar vocês a estarem na igreja. Mas assim como aconteceu comigo quando eu estava naquela escola, eu não tinha ninguém mais para me cobrar, mas a palavra de Deus, que estava gravada no meu coração, não me permitia viver e praticar as mesmas coisas que as outras crianças faziam, porque Jesus já tinha me alcançado, já tinha cravado minhas marcas, digamos assim, do Evangelho na minha vida e também no meu coração. Eu pensei no Bolsonaro em largar uma, claro que eu pensei, velho. Assim como vocês têm as dúvidas de vocês, eu não tenho. Para quem vai igreja, né? Culto hoje, tá frio, né? Não quero ir para a igreja hoje. Tomar banho para a igreja, para quê? Meu Deus do céu. E às vezes a gente não quer, não faz sentido para nós estarmos aqui, mas quando você começa a entender a importância, eu acho engraçado que a gente estava falando para as crianças aqui, parece que passa um fio na cabeça de vocês, não é? Da sua infância, ou dos seus filhos, o que está acontecendo. Você fala, meu Deus do céu, parece que está contando a minha história. Porque às vezes o filho não quer ir, às vezes o filho quer ir, se ele não quer. É aquele rolo da dança, está desanimado, aí ele pensa, não, eu já tenho que ir, porque hoje tem tal coisa para fazer na igreja. Não vai acontecer um negócio legal, você fala, ô filho, hoje eu queria faltar. Hoje eu estava sem ânimo nenhum para ir. Era só aquele empurrãozinho hoje, eu já ficar aqui no sofá, né? Era só alguém daquela que nem disse que estava desanimado, o sofá já era garantido, né? Hoje nós comentamos lá atrás das nossas amigos. Falei, rapaz, se não fosse pregar hoje, aí o outro amigo meu também vai pregar lá na igreja das crianças. Falei, rapaz, se não fosse pregar hoje o dia estava propício para faltar tudo, né? Falei, meu Deus do céu, porque eu não tinha nenhum compromisso lá na igreja, né? A subsede é só um pouco lá mesmo. E aí eu falei, olha só como que nós somos. Então assim, a nossa carne, né? Eu acredito aqui hoje, né? Todo mundo está aqui falando, nossa, que santinho, né? Mas a gente, nós aqui hoje, talvez a vontade é de ficar em casa nesse friozinho. Rapaz, eu vou ter que ir lá hoje. Nem você fala, meu Deus, eu tenho que ficar de boa, eu vou lá hoje. O Yuri vai ser o ator, né? O fugilista, o lutador hoje. Ele chegou aqui batendo tudo aqui. Né? E eu achei interessante porque mesmo eu achei assim, a apresentação deles me trouxe a ideia de que lá na escola
escola, ou vocês no dia a dia de vocês, quando vocês eram crianças, o que trouxe a vitória e o que nos fez permanecer firmes não foi a nossa força do braço. Eles exemplificaram aqui várias forças do mundo que nós poderíamos lutar para vencer as nossas fragilidades carnais, para vencer o pecado, certo? Só que daí nenhuma dessas coisas conseguiram resgatar, né? Quem que era? Como que é o nome daquela coisa ali? O nome dele? Davi? Nada daquilo conseguiu libertar o Davi, certo? Por quê? Porque na verdade a única coisa que nos liberta, que nos traz vida, é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos traz vida. E eles exemplificando, ensinando, que eles entenderam e compreenderam que qualquer outra coisa que nós tentarmos fazer, ou que eles tentarem fazer na vida deles, não vai surtir efeito. Mas a partir do momento em que eles obedecem à palavra de Deus, vivem a palavra de Deus, automaticamente gera vida e libertação. O pecado nos prende, o mundo nos prende, a iniquidade nos prende, o pecado nos prende. Mas Jesus é a libertação, Ele é a liberdade, Ele é o nosso Redentor, bem exemplificado pelo diabo apresentado aqui. E Josias, pasmem vocês, essa criança foi considerado um dos melhores reis de Israel. Foi o rei que se destacou em Israel, e o seu pai Amon e o seu avô Manassés foram um dos piores reis que tiveram na época. E com o governo deles, e com o reinado deles, olha aqui para mim, entrou idolatria e culto a Baal. Olha aqui para mim, olha aqui que coisa horrível que aconteceu. Manassés, avô de Josias, esse menino que nós vemos aqui. Quantos anos tinha Josias? Josias, quando reinou? Cadê ele? Quantos anos ele tinha? 8 anos de idade. O nome do avô dele era Manassés. Qual era o nome do avô dele? Manassés. Ele ofereceu um dia, olha para mim que coisa horrível, o seu filho como sacrifício a um Deus pagão. Um rei de Israel, um povo escolhido por Deus, ofereceu um dia o seu filho em sacrifício. Ou seja, coisas horrendas acontecem quando nós permitimos que o pecado, a idolatria, ela entra nas nossas vidas. Lá na escola de vocês já tiveram a oportunidade de pecar, não tiveram? Normal. Todos nós temos no trabalho, né? Em casa, no celular. Nós somos todos os dias bombardeados pelo pecado, não é verdade? Todos os dias nós somos bombardeados e atraídos pelo pecado. A iniquidade ela nos atrai, né? Aí como o Taz cantava, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. É todo dia. É todo dia uma luta incessante contra nós mesmos, mas também contra o pecado e a iniquidade que reina e impera sobre os nossos, sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente. Quanto dia você sai de um culto desse aqui agora, aí você sai renovado, fortalecido, Deus fala com você, você sai aquele gás, fala, agora eu estou crente de novo, velho, estou cheio de Espírito Santo, vai vir o que for. Aí você dorme, Henrique, a gente dorme, parece que aquela fé toda vai embora no sono, né? Olha, você acorda, lá meu voou, minha fé foi embora. Você acorda de manhã, fala, meu Deus, cadê aquela fé toda? Aí eu estou pregando assim, ó, e eu falo, meu Deus, hoje eu estou crente, você prega assim, o culto é uma bênção, sai do lá assim. Menino do céu, quando eu acordo no outro dia, parece que passou um trator em cima, né? Meu Deus do céu. Aí a vida espiritual parece que vai lá no dedo, eu voltar pregando ontem, moço. Cheio de dedo, estava pregando ontem, tantas vezes aceitou Jesus e tal, aquela coisa. Aí no outro dia você parece que você estava, parece que eu me sinto até bem crente hoje. Sabe assim, o corpo parece que tinha tomado uma surra. É a batalha espiritual que nós enfrentamos. Até comentei esses dias, né? Que José Brandão disse que um amigo dele ligou para ele desesperado. José Brandão, um pregador muito conhecido no Brasil. E o amigo dele ligou para ele e falou: rapaz,
depois de muito tempo ali de choro no telefone, ele conseguiu falar, falou, rapaz, eu não sei o que acontece comigo. Parece que eu não, sei lá, rapaz, quando eu prego, no outro dia parece que, sei lá, o corpo dói, tudo dói. Parece que eu quero morrer, é uma depressão, é uma tristeza, é uma angústia muito grande. Aí o pastor, o pregador também, olhou para ele e falou assim, meu amigo, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Eu também, quando prego, tem dia que parece a carne dói, a alma dói, há um desgaste emocional, físico muito grande quando eu prego. As crianças apresentaram aqui, vocês não têm ideia, talvez vocês não têm ideia do peso espiritual que tem sobre esse ato que vocês fizeram aqui. Isso aqui ficou marcado hoje, vocês vão lembrar disso aqui por muitos anos. Vocês podem às vezes esquecer da mensagem que eu preguei, mas às vezes da peça vocês vão lembrar. Isso ficou marcado sobre vocês. Ficou marcado sobre a vida de vocês que participaram dessa peça. E tem um peso espiritual muito grande. Às vezes amanhã você vai acordar desanimado, sem saber por quê. É a batalha espiritual que nós enfrentamos, a luta que nós enfrentamos no dia a dia. Josias teve uma batalha muito grande para enfrentar o rei. Qual era a idade de Josias? 8 anos. E ele era rei de onde? Israel. Ele era rei de onde? Israel. Vamos falar Israel de modo geral, né? E ali, ele reinando, o povo se levantava contra ele. Sabe a galera que já estava acostumada com a idolatria? O time ali que já passava o ano ali, já tinha os seus lugares do pecado, os lugares ali e tal. Mas só que olha aqui para mim, ele foi firme. Ele começou a derrubar os postes de Azerá, de Baal, tudo que era culto pagão, tudo que não era de Deus. Tudo que não era de Deus, ele começou a destruir tudo. Agora aqui, o que me chamou a atenção, quem que andou com a Bíblia? Foi o Marcos, né? Na peça, foi? Foi. A palavra de Deus, do povo escolhido de Deus, lá naquela época, ela estava escondida num canto, e ninguém sabia onde estava. O povo de Deus, os sacerdotes, os homens que eram guardiões da palavra, responsáveis por ensinar o seu povo, eles não sabiam aonde estava a palavra de Deus. Aí José falou, ei, agora? Aí daqui a pouco chega lá o sumo sacerdote e fala, ô rei, nós estávamos organizando e limpando o templo, tirando as coisas, aí nós achamos a palavra lá perdida. Acharam. Mas sabe por que eles acharam? Porque quando eles começaram a tirar as coisas que estavam na frente, quando eles começaram a tirar as coisas que atrapalhavam o culto a Deus, quando eles começaram a tirar as coisas que não pertenciam ao Senhor, aí automaticamente a palavra de Deus tomou o lugar que é de direito na vida deles. Ah, mas nós somos novos, né? São 10, 8 anos de idade, ou todos nós aqui podemos dizer, não, ainda. Uma vez eu ouvi de alguém muito próximo de mim que falou assim, eu vou viver a vida primeiro, depois eu penso nisso aí, não precisa agora. Mas quem garante que nós vamos estar esperando daqui a 2 minutos? A vida é um sopro. E aqui depende da nossa decisão em vida, o destino que nós vamos ter, se é céu ou não, na eternidade. E a salvação está para aqueles que aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. E nós caminhamos com Cristo, você caminha com Cristo, e é isso que te dá perspectiva de vida. Continue sempre alicerçado na palavra. Alicerçado na palavra de Deus. Esses dias nós estávamos conversando com o pessoal, aí nós fizemos assim algumas perguntas, e assim a gente ficou assustado com as respostas
respostas, porque as pessoas não estavam conhecendo a Bíblia. Talvez se eu fizesse algumas perguntas para vocês aqui, graças a Deus aqui vocês ouvem muita palavra de Deus e priorizam. Só que quanto mais nós buscarmos conhecimento da palavra de Deus, mais nós vamos conseguir nos livrar das garras e dos ataques do maligno contra as nossas vidas. Então, mas o que eu faço? Não leio a palavra de Deus. Bruno, mas parece que é meio difícil, tem hora. Vai lendo. Hoje eu leio e não entendi nada. Lê de novo, né? Eu não entendi nada. Lê no terceiro dia de novo um pouquinho. Rapaz, eu já li, já comecei a entender agora. Olha, beleza, não para, continua. Amanhã você lê mais outro versículo de novo, não para. Daqui a pouco a palavra de Deus começa a entrar no seu coração. Começa a gerar vida em você e automaticamente você começa a crescer em sabedoria e em conhecimento. Em sabedoria e conhecimento. E é importante para a vida. Quem tem sabedoria, quem tem conhecimento, ele se destaca como rei, ele se destaca como um aluno, ele se destaca como um funcionário. Aquele que tem sabedoria, ele se destaca como um empreendedor. Porque a palavra de Deus diz que a sabedoria vem do alto. Tem a sabedoria humana, que são conhecimento da ciência aqui, mas tem a sabedoria que vem do alto. E é essa sabedoria que faz você ser diferente, para você se destacar no ambiente do caos. É ter paz aonde tem guerra. Você já parou para imaginar? Você está em paz no meio da guerra? Você está no meio do caos, parece que está tudo bagunçado, mas automaticamente, mas mesmo assim o seu coração está em paz. Às vezes tem dívida, tem dívida, mas mesmo assim eu consigo vir e cultuar a Deus em paz, em minha alegria. Tem dificuldades, tem sim, mas eu consigo vir para o culto e ter a paz que excede todo entendimento. É essa paz que Jesus nos dá na sua presença. Às vezes a gente quer correr para outros caminhos. Vocês são novos ainda, os meninos aqui, mas vão aparecer oportunidades para todos nós, para nós nos afastarmos da presença de Deus. Nós vamos ouvir, ouçam bem, nós vamos ouvir conselhos de pessoas que nos dizem que estão pensando para o nosso bem. Os filhos de Salomão ouviram conselhos, só que esses conselhos não eram bons. E esse conselho fez com que o reino de Salomão, após a sua morte, o reino de Israel, fosse dividido para reino do norte e reino do sul, por conta de conselhos maus. Conselhos ruins. Olha aqui para mim, às vezes o conselho parece bom. Não, o pessoal está dizendo, sabe o quê? Não, que não sei o que lá. Cuidado com os conselhos que você ouve. Cuidado com as dicas. Olha, eu estou só uma dica. Rapaz, tome cuidado. A primeira dica está aqui, da palavra de Deus. Se acessa na palavra, busque em coração. E se o conselho estiver alinhado com a palavra, se o conselho estiver alinhado com aquilo que o Espírito Santo de Deus está te falando, beleza, você segue. Mas se não tiver, olha aqui para mim, sabe? Vai chegar aquele momento, um coleguinha, sabe? Na sala de aula, um coleguinha, um amiguinho, vai chegar e falar, pode fazer tal coisa. Ou você já na hora vai saber que é errado. Só que você tem uma decisão de fazer ou não fazer. Então, na verdade, ninguém está vendo, só está você e o coleguinha. A decisão está toda nas suas mãos. E se você fizer o que é certo, Jesus vai olhar para você e vai se agradar da sua decisão. Só que se você decidir pelo que é errado, Jesus vai olhar para você e vai ficar triste. Você fala, mas eu já fiz, Jesus já ficou triste comigo um dia. Então, mas eu quero dizer para todos vocês, pequeninos que estão aqui também, ainda que você tenha pecado e Jesus ficou triste com vocês, Jesus também ele perdoa. E ele está aqui para vocês. Então, todas as vezes que vocês pecarem, vocês confessam e falam, Jesus, eu errei, eu fiz tal coisa hoje. Aí sabe o que Jesus vai fazer? Ele olha para você e fala, tá bom, te perdoo. E a partir daquele momento, você já está perdoado. Porque Jesus não vai mais levar em consideração o seu pecado. Entenderam? Eu falei para eles
tão simples, né? Sabia que tem gente que não consegue fazer? Tem gente que não consegue fazer. Ele não consegue se sentir perdoado. Você parou para pensar nisso? Ele acha que uma vez um amigo falou assim: não, Bruno, a gente estava conversando, lembra que eu falei na escola? Estava lá conversando com um menino. Aí eu falei de Jesus e falou assim: não, tomara que essa pessoa vai para o céu. Eu falei, oxi, ele estava bravo com a pessoa, né? Não, porque o inferno já foi, não quero estar com essa pessoa, não. Eu falei, mas como assim, moço? Eu fiquei conversa atravessada essa, velho. Você sabe quem vai dar lá, mas eu sou dessa companhia. A companhia que vai estar lá embaixo, essa pessoa vai ser um anjo, rapaz. Eu falei assim: não, é que eu já pequei demais e eu sei que eu não vou pro céu. Para mim não tem mais jeito. Mas não, jovem ainda, era adolescente. Ele já tinha desistido da salvação. Talvez nós estamos aqui hoje cultuando só por lá. Mas a gente já desistiu já da salvação. Eu vim aqui só por algum outro compromisso, ou hoje tinha algum motivo para estar. Só que Jesus, ele tem esperança ainda para você. Aleluia. Ele tem salvação para nós. E é engraçado que eu estou falando isso aqui para nós crentes mesmo. Eu falo para mim, tem dia que eu quero desistir. Aí Jesus fala: não, Bruno, eu te perdoo também. Eu tenho perdão para você, e eu perdoo você, e te renovo, e te dou força de novo, e você vai continuar. Você não vai parar. Quantas vezes eu pequei e quis parar? Quantas vezes você pecou e não quis animar? E Jesus te chama hoje aqui para te renovar as coisas, para dizer: ei, você te arrependeu sim, mas eu não consigo me sentir perdoado. Jesus está te perdoando hoje os seus pecados. Ele já te perdoou. Você que é o inimigo, que é o acusador, ele fica na sua mente dizendo: você não merece. Nós não merecemos, mas nós somos mais do que vencedores nele. Nós merecemos nele. Somos justificados por ele, pelo teu sangue vertido lá naquela cruz lá no passado. E hoje ele nos deu a oportunidade da vida eterna nele. Pelos nossos méritos já era, não dava. São mais de 613 preceitos, leis que a gente erra nelas todos os dias. Às vezes você acerta no honrar pai e mãe, você erra no cobiçar as coisas do próximo, e ali vai os outros preceitos, nem se fala. Então todos os dias a gente peca, todos os dias a gente falha. Aí você fala: meu, aí fica difícil, Jesus, eu vou desistir porque eu estou pecando demais. Aí Jesus vai falar assim: se fosse pelos seus méritos, não precisava Jesus morrer. Se fosse pelos seus méritos, não precisava Jesus verter o teu sangue lá naquela cruz. É porque ele morreu, mas é porque ele também vive, que você está aqui hoje. Lembra que eu vou dar água? Porque ele vive. Quem sabe cantar? Posso ver